Pessoal, o negócio é o seguinte, ó. O que eu quero mostrar pra vocês aqui é bastante simples, mas tem que estar acordado, meu! Então vamos lá! Falei da Rita Lee pra vocês, não tem a técnica de respiração da Rita Lee, nunca falei? Porra, a Rita Lee quando parou de usar droga, ela ficou, né, imagina como todo viciado fica louco, né, fissurado. É óbvio que a sensação da droga deve ser muito boa para as pessoas se matarem em nome dela, né? E aí ela numa entrevista, ela falou, não, mas agora eu tenho uma técnica de respiração que eu aprendi aí. Isso aí as criancinhas francesas fazem direto, né? A técnica do lencinho. Tu pega o lencinho, amarra no pescoço, dá uma apertadinha, e aí vai faltando oxigênio no cérebro e tu, delícia. Tu desmaia às vezes. Se o amiguinho está do teu lado, ele afrouxa o lencinho e tu sobrevive sem problema nenhum. O problema é que algumas crianças francesas começaram a usar a técnica do lencinho sozinhas em casa. E aí quando o pai ia acordar a criança para ir para a escola, a criança estava morta na cama. Virou um problema social tão grande, um problema de saúde pública tão grande na França, que eles começaram a gastar dinheiro em propaganda para as crianças pararem com a técnica do lencinho. Certo? Por favor, jamais façam isso. Mas tem uma técnica parecida que é da respiração, pô. Não quer ficar doidão, é só respirar demais, né? Fica 1 minuto respirando, tu vai ver estrelinha, meu querido. E eu não quero que tu faça isso na minha aula, não quero ver ninguém doidão na minha aula. Mas se tu tiver com sono, cara... Acabou o sono. O bocejo prova isso. Quando tu boceja, tá querendo jogar ar desesperadamente pro teu cérebro. É pra botar ar pra dentro, entendeu? Então tá com sono, dá umas respiradas profundas e deu, já pode curtir a aula de novo. Não? Deixa eu lá, tá ali. Show? Galerinha, então olha só. O negócio é o seguinte. Acordados? Beleza? Ó! Meu Deus. Ó, o negócio é o seguinte. A ideia aqui é bem simples. Não é de meu interesse agora estudar essa situação, ó. Essa situação não me interessa. O que aconteceu com a velocidade da luz ao passar de x para y? Se o ângulo diminuiu, é porque a velocidade... Aí tu me deixa apavorado, a gente acabou de revisar o tempo inteiro. Tá aqui inclusive, ó. Olha aqui a cola, ó. Quem que é maior, gente? Não é o R que é nitidamente maior? E quem ficou maior nas velocidades, ó? O do R, o do meio beta. Tá beleza? A velocidade acompanha o ângulo. Velocidade aumenta, velocidade diminui. É o mínimo. Eu preciso disso para poder avançar. Tá? É fundamental tu lembrar disso. Bom, esse caso não me interessa, meu querido, porque a velocidade está diminuindo da luz, o ângulo está diminuindo. Ou seja, mesmo que eu aumente o ângulo R, o ângulo I, perdão, o ângulo de incidência, o ângulo R aumenta também, mas ele continua sendo menor. Se eu aumentar esse ângulo, intuitivamente a luz tem que se afastar, né? Mas como a velocidade da luz está diminuindo, o ângulo tem que diminuir. E isso nunca vai mudar. Ou seja, eu poderia pegar o ângulo aqui de chegada, ó, 89,9999. Tá vendo? Ó, quase 90 graus. Mas na hora que a luz bateu na água, ela penetra. Concorda comigo? Porque a velocidade tem que diminuir. Porque o material Y é assim, né? A natureza do material é assim. Então não adianta, quando a luz passar do material X, tipo ar, e for para o material Y, exemplo, água, com certeza, por maior que seja o ângulo de incidência, haverá refração. Tudo bem para vocês? Então isso não me interessa. Mesmo que o ângulo seja 89,99999, bateu na gotícula da água, vai refratar, e esse ângulo vai ser, obviamente, menor que 89,999. Mas existirá. Então eu não quero isso, essa situação não me interessa. Eu quero analisar a situação de baixo para cima, mas para ficar mais fácil de desenhar, eu só vou imaginar que o material Y e o material X mudaram de lugar. Ou seja, agora a velocidade da luz é maior aqui, não, o contrário, a velocidade da luz é menor em X e maior em Y. Por isso, quando a luz penetrar, ela vai aproximar ou afastar da normal? Esse é o meu objetivo.
objetivo. Que ângulo é esse mais ou menos visualmente? De 45 graus. Já que a velocidade vai aumentar, o ângulo de refração maior ou menor que 45? Maior. Que nem o começo da aula, gente, ó. Tranquilo? Não é nítido que o ângulo de refração é maior que o ângulo de incidência? Isso se deve à natureza dos materiais. Concorda comigo? Pode ser, por exemplo, vidro e ar. É um exemplo razoável, vidro e ar? É, né? Porque a velocidade vai aumentar ao passar para o ar e vai afastar. Estamos tranquilos até aqui? Se eu aumentar ainda mais esse ângulo de incidência, o que tu acha que vai acontecer com o ângulo de refração? Aumenta ainda mais, né? Aumenta ainda mais, se afasta ainda mais. Aumentei o valor do I, o valor do R aumentou ainda mais. E o R vai ser sempre maior que o I, devido à natureza dos materiais. Tudo bem? Chega uma hora, meu querido, que eu aumento tanto o ângulo de incidência, olha só, grandão o ângulo, que o raio ao refratar atinge o maior ângulo possível. Adivinha qual? Isso. Essa situação, né, é chamada de caso limite. É o momento limite, é o máximo de ângulo que o raio refratado pode atingir. Em laboratório essa situação é muito legal. Porque se o cara está lá com um aquário cheio de duas substâncias, né, uma glicerina e uma outra em vidro, sei lá, uma outra substância qualquer. Quando o cara pega a luzinha, o laserzinho, e faz essa situação, a interface entre as duas substâncias do aquário fica toda avermelhada. Mas o raio nem sobe, nem desce. Ele fica aprisionado nas superfícies entre os meios. Bem interessante essa situação. Tu vê, ó, eu estava chamando de ângulo de incidência. E agora, no caso limite, ele ganha um apelido especial. Não quer dizer que ele não seja o ângulo de incidência. Ele é, só que ele é chamado, claro, o nome da aula, ângulo limite. E o curioso, agora é até intuitivo, né, meu querido? À medida que eu aumentava o ângulo I, o ângulo R aumentava. Aumentei mais, aumentou ainda mais. Chegou uma hora que eu aumentei tanto o ângulo de incidência, que o ângulo de refração ficou 90 graus. Caso limite, claro, ângulo limite. E aí o que o pessoal já estava comentando, é até intuitivo, se eu faço o ângulo de chegada ser ainda maior que o ângulo limite, em vez da luz penetrar no material, ela vai sofrer um tipo de reflexão. Mas não é uma reflexão qualquer, é uma reflexão especial, chamada de reflexão total. Mas tu disse ali que mesmo se fosse 89,9, ia refratar. É porque antes, eu estava considerando antes uma situação oposta, onde a luz se aproximava da normal. Aí eu inverti essa situação. Ah, não, então aquela situação não nos interessa porque sempre vai penetrar. Eu quero uma situação onde a luz volte. Então eu vou ter que usar sempre um material de maior velocidade, um material de menor velocidade e um material de maior velocidade. Aí a luz tende a se afastar da normal. Então na situação anterior não era possível ocorrer esse fenômeno. Por isso que eu modifiquei. Certo? É por isso que a gente modificou o estudo. Aliás, ó, já que é uma reflexão, o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de Que ângulo é esse, gente? Não, refração é quando penetra. Incidência, refração. Incidência, refração. Incidência, refração. Incidência, reflexão. Bateu e voltou? Não, desculpa, acabei captando o outro. Mas o importante é a participação, é verdade. Mas tudo bem para vocês que é mais justo chamar de ângulo de reflexão? Né? E já que é uma reflexão, o raio incidente, a reta normal e o raio refletido são coplanares, primeira lei. O ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, segunda lei. E por que ela é chamada de total? Porque o teu espelho, cara, ele reflete 70% da luz no máximo. Então aquele espelho no qual tu te olha, só 70% da luz está voltando para o teu olho. E por isso tu te vê tão bem, né? Mas o espelho está absorvendo um pouco da radiação. Se o espelho for de baixa qualidade, até atravessar um pouquinho de luz pode. Se a película de alumínio no fundo do espelho for muito diminuta, pode passar um pouquinho de luz. Beleza? Agora na reflexão total, meu querido, 99% da luz é refletida. Então a qualidade dessa reflexão é muito superior à reflexão que nós conhecíamos até então. Então é justo chamar de total, né? Então é justo. O cara olhando dessa maneira, parece
acontece? O que isso tem a ver com a minha vida? Porém, um indiano, safado indiano, pensou: oh, meu Deus, eu vou revolucionar o mundo. Vou revolucionar o mundo com essa história. Ah, que sacada que eu tive. Aí o cara pensou assim, ó: vou pegar um material transparente e vou rechear. Eu vou usar esse material como recheio de um outro material transparente também. Vou fazer um fiozinho transparente. Porém, se aqui é o material X e ali é o material Y, para poder ocorrer esse fenômeno, eu vou fazer a luz aumentar de velocidade quando for para o material Y. Assim, se eu jogar um raiozinho de luz dentro desse fiozinho, já que ele vai tender a se afastar da normal, se o ângulo de incidência for maior que o ângulo limite, em vez da luz escapar desse fio transparente, ela vai sofrer sucessivas reflexões totais e vai chegar do outro lado do fio. Vou inventar fibra ótica. Quando o indiano inventou isso, ninguém sabia o que era fibra ótica, óbvio, ele que tinha inventado. E ele começou a produzir muita fibra ótica do dia para a noite. Ele começou a fabricar fibra ótica. Aí os amigos dele disseram: cara, tu pirou? Tu está fabricando uma coisa que as pessoas não conhecem, não sabem o que é? Né? Eu nunca vou usar essa porcaria, tá gastando teu dinheiro, a tua vida, troco de nada. Não, espera. E o indiano dele era produzir fibra ótica. A galera nem sabia o que era. De repente, quando caiu na boca do povo a sacada do indiano e os fios de cobre já não podiam transmitir a informação na velocidade que a gente precisava, a galera começou a usar fibra ótica e o cara era o único produtor mundial de fibra ótica. Deve ter ganhado uns R$2, né? Certo? Então tu imagina, cara, de repente tu é o único cara que tem o equipamento que o mundo precisa para se comunicar. Senhor, como assim se comunicar? Amigo, antigamente, como é que se comunicava uma pessoa com outra região do mundo? Tu tinha que ter um cabo metálico esticando de um lado ao outro, certo? E tentar usar essa situação. Aí, claro, o telégrafo usava ondas de rádio para fazer isso. Aí já anda na velocidade da luz, né? Só que a Terra é redonda, concorda comigo? E as ondas de rádio se propagam em linha reta. Então, por isso que quando o cara está escutando Itapema e vai para Camboriú, passou o morro ali, já não dá mais para escutar Itapema. Não é isso? Porque as ondas de rádio não conseguem fazer a curva em cima do morro. Aí tem que ter uma outra antena retransmissora. Acontece isso com a Jovem Pan também, com as outras rádios, né? Tem que trocar de rádio uma hora. Concorda comigo? Para começar a captar as ondas de outra antena. Beleza? Então, cara, se eu quisesse dar a volta ao mundo com fio de cobre, ia ser ridículo. Ao dar a volta ao mundo com fio de cobre, uma lâmpada instalada numa extremidade e a outra extremidade está aqui na minha mão. Vou engatar na tomada. E agora vamos sentar e vamos esperar a lâmpada acender. Alguns minutos. Tu entendeu? Passa o fio de cobre em volta do planeta Terra, uma extremidade tem uma lâmpada, que nem aquela da tua casa, essa aqui. E a outra extremidade está o pluguezinho macho. Eu vou engatar na tomada, está conectado. Tudo bem? Ligou, não vai acender. Não vai acender. Eu vou ligar na tomada e nós vamos sentar, vamos tomar uma cerveja e aí vai acender. Beleza? Ou seja, a velocidade de propagação dos elétrons dentro de um fio de cobre é uma lesma perto da luz. Se eu pegasse fibra ótica, eu poderia dar 7 voltas no planeta Terra com fibra ótica e acender a lanterninha numa extremidade e contar 1. Na hora que eu contasse 1, eu ia ver acender o outro lado. Tu tá entendendo a diferença? Então, se hoje tu tá lá no Google e digita Asdrubal, Enter, na hora que ele vai pesquisar esse nome na internet, demorou 0,15 segundos e ele detectou 1 milhão, não sei quantas mil citações desse nome. Tu acha que o quê? Que o teu computador foi até o computador da net ali, o teu servidor, e pesquisou ali? Não. O teu computador foi lá no servidor do Google, espalhado por vários países do mundo, fez a pesquisa em todos eles e voltou para tua casa o sinal na hora. Isso por quê? Porque a conexão do teu servidor com os servidores do resto do mundo é tudo feito por fibra ótica. Então os megacomputadores do Brasil e da Inglaterra e dos Estados Unidos estão conectados com feixes de fibra ótica que são submersos pelo oceano e atravessam os continentes. Senão a internet ia ser uma bosta. Né? Tu lembra do Mir? Você não lembra, você não é? Mas eu sou de uma época em que a foto para chegar podia demorar um dia para a foto chegar. Não é o vídeo. Não, que vídeo? Não passava vídeo, não existia passar vídeo pela internet. Era a foto e a foto vinha assim devagarzinho. Foto religiosa, só foto religiosa eu via naquela idade. Tá? Então era
raiozinho que via, cara. Certo? Ah, não, porque hoje o uso é diferente. Hoje a galera usa para estudar só a internet, né? Eu lembro do meu professor de programação da universidade, ele falando, eu fiquei chocado com aquela notícia que ele me deu, que na época, né, 72% do uso da internet é para pornografia. É assustador. A cada 100 pessoas que estão na internet, 72 estão na putaria. Não que não seja legal, né? Não que não tenha não, ninguém se masturba, tudo bem. Então tá, né? Aí é o seguinte, quando o problema, sabe o que é? O problema é tu só usar pra isso, né, cara? Tu podia usar uma meia hora de manhã, uma meia hora à tarde, depois à noite, se quiser, e o resto tu usa pra aprender, né, cara? E não é ficar jogando conversinha fiada com alguém com a cabeça oca do outro lado. É estudar, é procurar no Google, porra, tô com dúvida em tal matéria. Já tentasse botar o nome da matéria que tá com dúvida no Google? É assustador. Tu vai ver que tem pessoas do mundo inteiro dando aula sobre aquilo. Aliás, agora em ótica, ó, te digo uma, cara, eu me achava um cara numa época em física, né? Não, tô sabendo física. Arco-íris, eu manjo de arco-íris. Eu fui assistir uma aula do MIT sobre arco-íris. Aí eu vi como eu sou idiota, como eu sou ruim. Assista lá, a melhor aula sobre arco-íris do mundo, só para tu ter uma noçãozinha, no MIT, que é a melhor faculdade de engenharia do mundo, tá lá de graça no YouTube, cara. Então digita lá no Google, Rainbow, MIT, pronto, tu vai assistir a melhor aula do mundo sobre arco-íris. Claro que assim, é em inglês a aula, e é uma aula que o cara tem que ter uma boa noção de física para entender. Eu tive que assistir umas 3 vezes para entender a aula. É muito legal, mas só de tu curtir um momento, só de tu assistir, né? Pô, como é que é a aula da melhor faculdade do mundo de engenharia? Aí tu vai ver, cara, que o cara tem 4 quadros desses, basculantes, para jogar para cima e para baixo. Ele já chega lá, já estão com os desenhos prontos. O desenho já está pronto. Ele tem instrumentos óticos que ele faz experiências na hora com a galera. Entendeu? E lá, sentadinho nas cadeiras, estão os futuros gênios. Sentadinhos na cadeira, tudo meio vazio lá, tudo olhando, só prestando atenção. É um clima diferenciado. E tu tem essas aulas de graça, cara. A internet é a glória, é um tipo de Deus eletrônico que está surgindo. E se tu aprender com ele, tu vai ao infinito e além. Certo? Usa para o lado do bem. Pode curtir o outro lado, mas tem que ser com ponderação, só isso. Ó, galerinha, reflexão total. Onde é que isso está conectado à tua vida? Toda vida que tu usa o MSN, toda vida que tu usa o Facebook, toda vida que tu usa qualquer coisa eletrônica, tu estás usando dessa invenção do indiano. Loucura, né, cara? Inacreditável. Um aluno perguntou na outra sala, professora, e se eu pegar essa fibra ótica e dobrar ela demais? Aí vai avacalhar, né? Porque ele está mexendo no ângulo, concorda comigo? E se esse ângulo não for maior que o ângulo limite, a luz atravessaria. Por isso que ao instalar fibra ótica não é qualquer cabeça de barro. Tem que ser um cara treinado, ele sabe que ao fazer as curvas tem que ser curvas suaves, certo? Outra, não pensa que é uma fibra ótica daqui até a Europa, porque é 100% de reflexão? Não, eu falei que era 99, quer dizer que a luz vai ficando fraquinha. Então depois de alguns milhares de quilômetros tem que ter uma estação para reforçar o sinal luminoso. Faz sentido, não faz? Certo? O n de x tem que ser menor que o de y. Vamos ver. A velocidade qual que é maior? Vy é maior que Vx, e o n é o contrário, não é? Porque quanto maior a velocidade, menor o n. Então ny é menor que Vx. Então, para ocorrer o fenômeno chamado reflexão total, tem 2 condições a serem respeitadas. Quais são as 2 condições? O ângulo de chegada tem que ser maior que o ângulo limite, aí ocorre, e tem outra situação que é a primeira que tem que ser observada. Tem que ocorrer isso aqui, né? Tu tem 2 maneiras de falar sobre isso, ó. Ou tu fala que a velocidade da luz tem que aumentar para o raio poder se afastar da normal, ou tu diz que o índice de refração tem que diminuir. Porque quanto maior a velocidade, menor o índice de refração. Então, ó, para o cara poder matar a questãozinha de reflexão total, tem que saber, para a reflexão total ocorrer, 2 condições. Primeira condição, absolutamente indispensável. A luz tem que ir de um material onde sua velocidade é menor para um material onde a velocidade é maior. É fundamental. Se esta condição foi respeitada, aí tem que ter uma segunda condição. O ângulo de chegada ou de incidência tem que ser maior que aquele caso limite para a luz poder voltar. As 2 condições são obedecidas. Vai ocorrer reflexão total. Olha só, galerinha. Só para a gente finalizar, seria interessante a gente poder calcular esse índice de refração, né? Esse ângulo, aliás, esse ângulo. E é só a gente aplicar a segunda lei da refração, porque até aqui era refração, né?
forma, né? Só ali que já não foi refração. Como é que é a lei mesmo? N de chegada, NX, seno de chegada, que nesse caso é o L, é igual. N de saída, NY, seno de 90 graus. A matemática nos mostra que o seno de 90 é 1. Então, se eu quiser isolar o seno de L, já que ali é 1, vai ficar NY sobre NX. Olha como é fácil calcular o seno do ângulo limite. É só dividir o índice de refração pelo outro. Só toma um cuidado. Como é que eu vou decidir qual que é em cima, qual que é embaixo? Mas olha só, tu nem sempre vai ter o desenho, né? Eu quero dizer sem o desenho. Como é que tu vai descobrir quem é em cima, quem é embaixo? Por que é sempre o menor em cima e o maior embaixo? Porque o seno não pode ser maior. Exatamente, essa informação eu tive dificuldade de obter na outra turma. Qual é o maior valor possível para o seno, meus amigos? 1. Já que o maior valor de um seno é 1, eu posso dividir um número maior por um número menor? Não, porque dá maior que 1 e viola a ideia de seno. Então, sempre que tu for calcular o seno do ângulo limite, é só dividir os n's, cara. Em que ordem tu vai dividir? O menor pelo maior, claro, para o seno poder ficar dentro do intervalo do qual ele pertence. Concorda comigo? Não pode ser maior que 1. Agora, olha a pegadinha que eu já vi no vestibular que rebenta o aluno. Olha a pegadinha de vestibular que destrói o aluno. Prestem atenção, por favor. NA, NB. Esta aqui é a nossa reta normal, pontilhada como sempre. Eu digo a vocês, o NA é 1, o NB é 2. Tranquilo? E pergunto a vocês, qual é o ângulo limite quando a luz passa do material A para o material B? Qual é o ângulo limite? Ó, pelo que eu acabei de falar para vocês, é só o cara usar a fórmula, não é isso? Pelo que eu acabei de falar para vocês, é só usar a fórmula para calcular o seno do ângulo limite. E como é que a gente faz? É só dividir o N menor pelo maior. Então, seno de L é igual a 1 sobre 2. Então, a gente supõe que o L é 30 graus. Porém, meus queridos, quando a luz passa do ar para uma outra substância, né? Pode ser ar, não pode? A velocidade diminui e o raio se aproxima da normal. Quando o raio se aproxima da normal, pode ter inflexão total? Não. Ou seja, o cara acaba calculando algo que era de B para A e de A para B não existia. Não era correto falar zero. Certo? Era correto falar o seguinte, não existe ângulo limite de A para B, apenas de B. Então tu viu, é fácil calcular o seno do ângulo limite. É o N menor sobre o N maior. Só que tu tens que saber que esse ângulo limite só vale em um sentido, no outro sentido não vai ter ângulo limite. Beleza, galerinha? É o grande risco da matéria. Então, quer calcular o ângulo limite? Calcula. Mas pensa, né? Ângulo limite é indo da velocidade menor para a velocidade maior. Então, do B para o A, o ângulo limite é 30. De A para B, não existe ângulo limite. Não obedece uma das condições. Fechou, galerinha. Muito obrigado pela atenção e pela paciência.